Artigo 620. Dentro de 20 dias contados da data em que prestou compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados. Inciso 4, a linha B. Inciso 4, a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colocação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se a linha B, os móveis, com os sinais característicos. A linha C, os semoventes, seu número, suas espécies, suas marcas e seus sinais distintivos. A linha D, o dinheiro, as joias, os objetos de ouro e prata e as pedras preciosas, declarando-se-lhes especificadamente a qualidade, o peso e a importância. A linha E, os títulos da dívida pública, bem como as ações, as cotas e os títulos de sociedade, mencionando-lhe o número, o valor e a data. Inciso F, as dívidas ativas e passivas, indicando-se-lhes as datas, os títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e dos devedores. A linha G, direitos e ações. A linha H, o valor corrente de cada um dos bens do espólio. Parágrafo 1º, o juiz determinará que se proceda, inciso 1, ao balanço do estabelecimento, se o autor da herança era empresário individual. Inciso 2, a apuração de haveres, se o autor da herança era sócio de sociedade que não anônima. Parágrafo 2º, as declarações podem ser prestadas mediante petição firmada por procurador com poderes especiais, ao qual o termo se reportará. Artigo 621, só se pode arguir sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, como a declaração por ele feita, de não existirem outros por inventariar. Artigo 622, o inventariante terá removido de ofício ou a requerimento, inciso 1, se não prestar no prazo legal as primeiras ou as últimas declarações, inciso 2, se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios, inciso 3, se por culpa sua bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano. Inciso 4, se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos. Inciso 5, se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas. Inciso 6, se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Artigo 623, requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do artigo 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 dias, defender-se e produzir provas. Parágrafo único, o incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário. Artigo 624, decorrido o prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá. Parágrafo único, se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no artigo 617. Artigo 625, o inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz, em montante não superior a 3% do valor dos bens inventariados. Seção 4. Das citações e das impugnações. Artigo 626. Feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar, para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários, e intimar a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento. Parágrafo 1º, o cônjuge ou companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, observado o disposto no artigo 247, sendo ainda publicado edital nos termos do inciso 3 do artigo 259. Parágrafo 2º, das primeiras declarações extrair-se-ão tantas cópias quanto forem as partes. Parágrafo 3º, a citação será acompanhada de cópia das primeiras declarações. Parágrafo 4º, incumbe ao escrivão remeter cópia à Fazenda Pública, ao Ministério Público, ao testamenteiro, se houver, e ao advogado, se a parte já estiver representada nos autos. Artigo 627. Concluídas as citações, abre-se-á vista às partes em cartório pelo prazo comum de 15 dias para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo as partes, inciso 1, arguir erros, omissões e sonegação de bens, inciso 2, reclamar contra a nomeação de inventariante, inciso 3, contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro.